Olá pessoal, vejamos aqui nossa primeira videoaula de Química dentro do curso gratuito Enem, envolvendo cálculos químicos, mais especificamente o cálculo estequiométrico, que é um tipo de cálculo realizado a partir de equações químicas, onde a equação química é a escrita da reação química. Então, colocamos no papel, né, o que realizamos no laboratório, no experimento. E aí, a ideia é combinar duas ou mais substâncias para produzir novas substâncias. Aqui o exemplo, eu tenho duas substâncias, A e B, maiúsculas aqui, representadas por letras maiúsculas, produzindo, por exemplo, C e D. As letras minúsculas, colocadas na frente das substâncias, representam os chamados coeficientes estequiométricos. Normalmente são números inteiros. Então, tudo que vem antes da seta representa os reagentes e o que vem depois, os produtos. O G aqui significa que todas as substâncias estão no estado gasoso, em fase gasosa, mas também podemos usar o S para sólido, o L para líquido e o AQ para aquoso, quando o meio em questão for a água. Então, estes coeficientes estequiométricos, eles vão desempenhar um papel importante nesse tipo de cálculo, porque eles vão traduzir os próprios números de mols, e veremos logo mais a ideia que está por trás disto. Então, no caso aqui, para elementos químicos, eu vou apresentar aqui um quadro aqui geral, bastante útil e que atende a maioria dos cálculos químicos de que vamos tratar aqui no curso. Como eu falei, estamos no momento explicando o cálculo estequiométrico, mas outros tipos de cálculos, envolvendo cálculos de fórmulas químicas, e rendimento e pureza de substâncias, também vai envolver este tipo de montagem na maioria das vezes. Ou seja, a partir daqui, dessa regra geral, a gente vai montar uma regra de 3, que será simples e direta. Ok? Então, aqui para elementos químicos, eu entro aqui com a massa atômica em gramas do elemento químico em questão, já veremos um exemplo. E essa massa a gente vai associar a um mol de átomos, então esta massa a gente também chama de massa molar, porque será gramas por mol, para um mol de átomos. E o que vem a ser um mol de átomos? A ideia do mol é uma quantidade que deve conter este número aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Se estou considerando um mol de átomos, meu sistema é constituído por átomos, então eu vou ter esta quantidade de átomos. Ok? Então, só entender que, da mesma forma, quando a gente fala que em uma dúzia de ovos, por exemplo, existem 12 ovos, então, em um mol de ovos, tem que existir esse número de ovos. Ou seja, esse número é geral, se aplica para qualquer quantidade, qualquer quantidade de objetos. Então, no caso aqui, 6,02 vezes 10 a 23. E muitas vezes usamos apenas o 6, simplificando aqui
6 vezes 10 a 23. Então, constante de Avogadro. Se a amostra ela está em fase gasosa, né, esta quantidade de 1 mol de átomos em fase gasosa vai ocupar 22,4 litros nas chamadas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Ok? Neste caso, a pressão é de 1 atmosfera e a temperatura em graus Celsius, né, vale zero, ou em Kelvin, 273. Ok? Então, 22,4 litros na CNTP para 1 mol de átomos. Um exemplo aqui de elemento químico, sódio, por exemplo, Na, o símbolo é Na porque vem do latim natrium, e aqui essa massa aqui do sódio é conhecida, já tabelada, então nos problemas, nos cálculos, ela não é fornecida. Então 23 gramas é a massa molar, 23 gramas por mol, ou seja, para 1 mol de átomos de sódio, e nesta quantidade eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio, que em fase gasosa, 1 mol vai ocupar 22,4 litros nas CNTP. Ok, pessoal? O mesmo raciocínio para compostos químicos ou substâncias químicas, né, que resultam da combinação de 2 ou mais átomos, né, de um mesmo ou de elementos químicos diferentes. No caso aqui do exemplo, vamos usar a água. Mas antes, veja aí, a massa molecular, né, em gramas, vai corresponder a 1 mol de moléculas. A espécie, a molécula, ela resulta da interação, da ligação entre átomos por meio de ligações covalentes. Esse assunto abordaremos posteriormente. Não vem ao caso aqui estudarmos isso, não há necessidade. Apenas entender o termo, né? Então, molécula. Então, aqui no caso, a massa molecular em gramas para 1 mol de moléculas e também contendo esta quantidade de moléculas. Então, 6,02 vezes 10 a 23 unidades de moléculas. E que vai ocupar em fase gasosa 22,4 litros e nas CNTP. Então, exemplo, a água, ela é formada por 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O, e que tem uma massa de 18 gramas. Ok? Então, a gente pode associar as 18 gramas a 1 mol de moléculas de água. Ok? Então, é massa molar. 18 gramas, a massa em gramas correspondendo a 1 mol. E aí, temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, porque é 1 mol, e que em fase gasosa, nas CNTP, tem que ocupar um volume de 22,4 litros. Ok? Vejamos agora uma questão do Enem. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva ao slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de gás carbônico, CO2, a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa, ou total, de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano,
ou seja, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender à meta diária apenas com esse gesto é de, dados aqui, a massa molar, gramas por mol, do CO2, que é 44, e do butano, C4H10, 58 gramas por mol. Então, para a resolução, montamos a chamada equação balanceada, equação química balanceada, da combustão completa do butano, C4H10, e calculamos sua massa através de uma regra de 3 simples e direta. Ok? Então, temos aqui o butano. Como é a combustão, a gente vai assumir aqui uma reação com oxigênio, O2, e como é completa, produzindo gás carbônico e água. Ou seja, então, uma forma geral aqui, o butano, a substância em questão, reagindo com O2 e fornecendo como produtos, já que é completa, CO2 e H2O, e água. Bem, então aqui o papel dos coeficientes estequiométricos. A ideia é, normalmente, termos a equação balanceada. O que isso significa? A ideia é que a quantidade de átomos, elemento a elemento, seja a mesma nos reagentes e nos produtos. Por exemplo, aqui inicialmente, se eu considero 4 átomos de carbono, eu preciso também ter 4 átomos de carbono no lado dos produtos, ok? Então aqui devemos trabalhar com os menores coeficientes possíveis e também reforçando que os próprios coeficientes estequiométricos representam o número de mols. Então aqui eu tenho um mol, ou uma molécula, por exemplo, de C4H10, de butano, reagindo. Ok? Então aqui coloco 1 para ficar 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 1, 4. Então o coeficiente multiplica o índice de cada elemento para saber a quantidade total de átomos, né, presentes no sistema. Então, uma vez colocado um aqui, um serve também para o hidrogênio. Então, 1 vezes 10 é 10. Como aqui tem 2, 5 vezes 2, 10. Então, é um balanceamento por tentativa. Um processo de balanceamento. Aqui também no curso, quando falarmos em balanceamento, vamos comentar outros tipos. Aqui, por tentativa, não é muito comum, para balanceamentos. Vamos tentando, colocando os menores inteiros possíveis. Então, uma vez que colocamos o 1 e o 4 aqui, e também apareceu o 5 aqui, então vemos que a quantidade de oxigênio ela fica amarrada, porque a ideia é não mexermos mais no 4 e no 5, nos coeficientes 4 e 5, assumindo que estamos no caminho certo para balancear. Então, 4 vezes 2, 8, e 5 vezes 1, 5, 8 e 5, 13. Então, do lado de cá, precisamos também ter, no total, 13 átomos de oxigênio. Então, como já tem 2 aqui, vamos multiplicar por 6,5. 6,5 vezes 2 dá 13. Então, aqui a gente conseguiu balancear. Isso é importante porque, como essa massa aqui, por exemplo, do C4H10, em mol por mol, 58 gramas, então aqui eu tenho 1 mol, então 1 vezes 58, tudo bem. Mas veja aqui que já para o CO2, 44 gramas, como foi dado aqui, é a massa molar do CO2, por mol de CO2. Então, como tem 4 mols, coeficiente aqui 4, eu tenho que multiplicar por 4. Por isso que é importante o balanceamento. Ok? Então, a regrinha de 3. 1 vezes 58, correspondendo aqui a 4 vezes 44, x, que é a massa de butano, que deve ser queimada, para reduzir em 1 quilograma
a emissão diária de CO2 no ambiente. Ok? Então, a regra de 3, simples e direta, multiplicando aqui, cruzando, isolando. Se o x fica x igual a 58 sobre 4 vezes 44, que é 176. Então, finalmente, 58 dividido por 176, o que dá aproximadamente 0,33 quilogramas. E esta resposta aparece na letra B desta questão do Enem de Química envolvendo cálculo estequiométrico. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham acompanhado esta aula inicial no projeto do curso gratuito Enem. E lembrando que além de Química, também Matemática e Física aqui no canal. Dentro dessa mesma ideia, dando um pouco da teoria, abordando os aspectos teóricos importantes, principais, e fazendo também exercícios do Enem. Se desejar, podem enviar comentários que eu retorno à próxima videoaula de Física e, na sequência, Matemática. Desejo a todos sempre bons estudos, sucesso nos exames e, se possível, inscrevam-se no canal, apoiando, incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula e um abraço a todos.